Muito boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião de estudo bíblico e oração da Igreja Evangélica Batista Moreira da Maia. E vamos dar início ao nosso culto cantando para o Senhor o cântico número 8, Meu Amigo Jesus. Número 8. Cantemos com alegria nossos corações para o nosso Deus. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que minha vida mudou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade, e só nele encontrei essa paz que busquei, e só nele encontrei a felicidade. Ouve, amigo, te chama Jesus, Ele te quer dar a vida e luz. Ouve, amigo, te chama Jesus, Ele te quer dar a vida e luz. Ele quer te salvar, Ele quer te ajudar. Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade, e só nele encontrei essa paz que busquei, e só nele encontrei a felicidade. Amém? Agora o número 12. Número 12, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Amém. Então agora vamos ler a palavra de Deus e vamos atentar para o Salmo 105. Salmo 105, a partir do versículo 38. E vamos ver o que a palavra de Deus aqui nos traz. Salmo 105, versículo 38. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhe as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos
e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. E é o que nós vamos fazer, louvando ao nosso Deus com uma palavra de oração. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos concedeste e porque no final dele podemos estar aqui reunidos para te adorar, louvar e bendizer. Ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tão grande salvação que nos trouxeste através do teu Filho Jesus. Lemos agora a tua palavra, Senhor, e vimos também esse tão grande resgate do teu povo que tiraste do Egito, como diz aqui, com alegria, com poder, uma salvação tão grande, Senhor, e levaste esse teu povo, Israel, à terra prometida. Herdaram, Senhor, aquela terra conforme a tua promessa a Abraão, Senhor. E, ó Pai, como tu ali também referiste, que os tiraste ali com alegria e também com o propósito de eles te amarem, guardarem a tua palavra, andarem nos teus caminhos. Tal como hoje, Senhor, tu nos salvaste e nos trouxeste alegria e regozijo para que te amemos, para que te sirvamos, Senhor, para que andemos na tua palavra, para trazermos glória e louvor ao teu grande nome, Senhor. Abençoa este culto e tudo aquilo que vai ser feito aqui para ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, quero dar uma vez mais as boas-vindas a todos, a mais uma reunião de estudo bíblico e oração, e também aqueles que nos acompanham à distância. Que Deus vos possa também abençoar e damos graças a Deus também pela vossa companhia e estarem conosco nesta reunião. Quero recordar o nosso horário. Querendo o Senhor, então, no próximo domingo, às 4h30, temos o nosso culto dominical e depois, na próxima semana, novamente, quinta-feira, 21 horas, a nossa reunião de estudo bíblico e oração. Em termos de anúncios, também recordar que terá lugar neste fim de semana, sábado, o concílio examinatório para um futuro pastor lá na Igreja Batista em Albufeira, do irmão Emanuel, e por isso oramos para que Deus nos possa abençoar, aqueles que vão viajar, e também que Deus possa dirigir o irmão Emanuel Guerreiro nessa prova para o futuro pastor das ovelhas e do rebanho do Senhor. Isto será no próximo sábado e depois a consagração será no domingo, no culto dominical da manhã, na Igreja Batista Esperança Viva em Albufeira. Estes são os anúncios. Vamos prosseguir cantando uma vez mais para o nosso Deus e agora com o cântico número 9. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto, eu falo, eu oro, eu louvo como Davi. E nós podemos ver isso claramente nos salmos que ele escreveu. Cântico número 9. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu falo como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu falo como Davi. Eu falo, eu falo, eu falo como Davi. Eu falo como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como
aprendemos muito com Davi, na forma como ele louvava a Deus. Ele que, como diz a palavra do Senhor, era um homem que amava o Senhor de todo o seu coração. Agora vamos prosseguir a leitura que temos estado a fazer no livro de Êxodo e agora no capítulo 32. Capítulo 32, a partir do versículo 19. Estamos a acompanhar a viagem de Israel e na passada semana vimos como o povo, depois de ter recebido os mandamentos e a lei de Deus, transgrediram fazendo precisamente ao contrário, fazendo um bezerro de ouro e adorando esse bezerro. Agora vamos ver o que sucede a seguir, como vemos a ira de Deus perante essa tão grande transgressão, em que chegam a dizer que quem os tinha tirado do Egito tinha sido aquele bezerro feito pelas próprias mãos do povo. Então vamos ver aqui, a partir do versículo 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o, até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-no e lancei-o no fogo e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter feito o bezerro que Arão tinha formado. Até aqui a leitura deste episódio tremendo de desobediência a Deus. Agora vamos, antes do nosso tempo de oração, cantar o cântico número 5, que diz: entrarei na presença do Senhor com gratidão. A seguir vamos entrar na presença de Deus em oração e devemos fazê-lo também com gratidão e com louvor. Número 5.
alegrarei porque Ele me fez feliz. Agora teremos o nosso tempo de oração, em que queremos mencionar assuntos para levarmos à presença de Deus, não apenas pedidos, mas também agradecimento. Deus gosta de ouvir também a nossa expressão de gratidão. Então temos aqui alguns motivos sobre esta pandemia que nos afeta já há vários meses. Então que o Senhor possa, na sua compaixão e na sua misericórdia, cessar esta pandemia. Orar também por proteção de saúde, nós e dos nossos familiares, em especial aqueles mais vulneráveis, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Também, no meio desta pandemia, por fidelidade do povo de Deus, uma vez que, tal como nós já vamos trabalhar e podemos, com o devido cuidado, andar aí fora, cumprindo as regras de distanciamento, então também o povo de Deus deve mostrar a sua fidelidade vindo à casa do Senhor, onde também temos todo o cuidado em termos de distâncias. Portanto, fidelidade, que esta pandemia não seja um motivo para os crentes esmorecerem e não serem fiéis aos cultos e aos seus deveres como cristãos. Também o pastor David Lupe, que se encontra mesmo a finalizar o seu tempo lá nos Estados Unidos. Ele vai regressar já na próxima semana, chega dia 3, a orar para que os voos se mantenham dos Estados Unidos para a Europa. E também ele pede orações porque para entrar na Europa é obrigatório que tenham eles, a família, ele e a esposa, tenham testes negativos para poderem ser aceites no aeroporto e poderem entrar em Portugal. Ele já foi fazer os testes, oremos para que tudo esteja bem e que sejam aceites. Ele vai vir por Frankfurt e lá tem que o teste ser aceito e depois aqui no Porto já a chegada a Portugal. Oramos pelos irmãos da Igreja Batista em Jogueira, aqueles amados irmãos que têm estado sem o pastor, e por isso que o Senhor vos abençoe. E oramos também agradecendo pelo trabalho do pastor Josia, que tem ali substituído o pastor Davi ultimamente. Orar também pelas igrejas do Senhor em Portugal, de norte a sul, as famílias dos crentes, por fidelidade do povo de Deus, como referimos há pouco, aqui por Moreira da Maia, onde a nossa igreja está, por salvação das pessoas, para que possam vir escutar a palavra de Deus aqui na nossa igreja. Orar pelo concílio examinatório no próximo sábado na Igreja Batista em Albufeira, pela viagem daqueles que lá vão estar, que se vão deslocar de algumas igrejas para esse concílio examinatório, e orar pelo irmão Emanuel Guerreiro, que é quem vai ser o candidato a ser examinado. Também sobre os estudantes, designadamente e mais em particular os universitários, que foram colocados e precisam de quarto. Oramos aqui pela Sophie, que tinha quarto em Aveiro, depois perdeu e, graças a Deus, que já conseguiu novo quarto. Então, que Deus a possa abençoar, e também oramos pela família. Que Deus proteja também um dos filhos da família Pouzinho, que está nos Estados Unidos. Como sabem, é um país que está a ter um número muito elevado de casos de Covid-19.
Não sei se alguém tem mais algum assunto de oração queira referir. Queria agradecer pela minha recuperação. Eu acho que eu recuperei mais rápido do que disseram, neste exato momento não me sinto tão mal nesse sentido. Então eu Sobre? infecção que recuperou também agora o estado final da infecção. Então Daniel agradece a recuperação de saúde dele. Ele está com uma infecção na cara e também uma tendinite e está a recuperar bem, graças a Deus. A irmã Cati pede orações pela saúde dela. Muito bem. Também temos ainda irmãos em férias. Também saúde Irmãos que estão em férias, que Deus os proteja. Irmã Silvina, que queimou a córnea, seu olho esquerdo, e está a fazer tratamento de recuperação. Muito bem, então estes são alguns assuntos de oração que queremos levar ao Senhor. Então oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome, Senhor, e em primeiro lugar exaltar-te, agradecer-te pelo Teu amor, pela Tua tão grande salvação, pela Tua palavra, pelos ensinamentos que aqui nos mostraste, Senhor, já na leitura do Salmo e também de Êxodo, que marca a história do Teu povo, Senhor. Pai Santo, obrigado porque salvaste uma nação e lhe deste um propósito de vida. Senhor, através desse povo que tu libertaste veio o Salvador Jesus e por isso te damos graças, Pai. Senhor Deus, ajuda-nos para não errarmos como aquele povo errou e transgrediu tantas vezes a tua palavra. Senhor Deus, protege-nos e guarda-nos, que o nosso amor por ti possa crescer a cada dia, Pai. Senhor Deus, colocamos uma vez mais nas tuas mãos este problema desta pandemia, que ela possa cessar, Senhor, com a tua misericórdia. Protege-nos, guarda-nos, como tens feito até aqui. Oramos por aqueles irmãos mais com mais fraquezas, Senhor, e mais debilidade, e também nossos familiares. Pai Santo, oramos para que no meio desta pandemia o teu povo não enfraqueça na sua fidelidade à tua casa, no seu testemunho, nos seus deveres como teus filhos, Senhor. Pai Santo, também pelo pastor David Lupe e sua esposa, o seu regresso já para a próxima semana, que eles tenham bons resultados nos testes que são necessários e que nada possa falhar para que eles possam entrar de novo em Portugal e irem para Aveiro e ali, Senhor, seguirem o seu ministério naquela igreja. Senhor, abençoe os irmãos e irmãs da Igreja Batista de Jogueira e que possas fortalecer e animar cada um neste momento, Senhor. Pai Santo, oramos também por salvação das almas aqui em Moreira da Maia, que possam os seus corações ser despertados para ti, para te buscarem, para te procurarem, para virem aqui ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor Deus, também pelo próximo sábado, o concílio examinatório do irmão Emanuel Guerreiro, ajuda este irmão, prepara-o, e não apenas para aquele dia, mas para o seu futuro, como teu pastor, pastor do teu rebanho, das tuas ovelhas, Senhor. Pai Santo, oramos pelas viagens dos pastores que irão estar naquele concílio, que a todos os guardes e protejas e que seja um tempo de louvor ao teu nome e de gratidão por ver mais um futuro pastor, Senhor.
Pai Santo, ainda oramos pela saúde de alguns irmãos, pelo irmão Daniel, a recuperar da infecção que ele tem na sua cara, daquela tendinite, irmã Cati também, Senhor, que ajudes e fortaleças nas suas necessidades de saúde, pela irmã Silvina, que queimou a córnea do seu olho, Senhor, que o tratamento possa ser eficaz e que o teu poder, Senhor, e o atender das nossas orações possa curar esta irmã e estes irmãos que precisam, Senhor. Pai Santo, oramos também por todas as tuas igrejas em Portugal, os seus pastores, o teu povo. Ó Deus, oramos pelas famílias da tua igreja, pelo seu sustento, mesmo neste tempo difícil desta pandemia. Oramos pelas autoridades, querido Pai, para que tomem as decisões certas em relação àquilo que nós precisamos, Senhor, neste tempo difícil que estamos a atravessar. Senhor Deus, agora lembramos ainda a família Pouzinho, as suas necessidades, e te agradecemos também porque a Sofia conseguiu de novo quarto para este segundo ano do seu estudo universitário ali em Aveiro, Senhor. Senhor Deus, entregamos também nas tuas mãos agora a meditação na tua palavra, que o teu Espírito Santo nos possa dirigir e abençoar, e que ela possa ensinar-nos e possa também, Senhor, fortalecer a nossa fé. Entregamos tudo isto nas tuas mãos, amado Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem. Quem? Amélia? Sim. Muito bem, temos aqui um pedido de oração da irmã Amélia Nogueira, está no entroncamento pela sua saúde e por isso vamos também lembrá-la em oração. Pai Santo, oramos pela irmã Amélia, que nos acompanha também lá a partir do entroncamento, Senhor. Senhor Deus, Tu a tens ajudado ao longo destes anos nos tempos tão difíceis da sua saúde, que ela tem atravessado, cirurgias várias, Senhor, de risco, e agora uma vez mais te pedimos que possas ajudar neste tempo, Senhor, a animes, a fortaleças e dirijas os médicos agora nessa necessidade que ela tem, Senhor, de saúde. Leva a paz, Senhor, ao seu coração e também da sua família. Pedimos isto e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então hoje vamos ter a meditação na Palavra de Deus de uma forma diferente. Então o que é que nós vamos fazer esta noite? Nós vamos ter uma entrevista imaginária, é claro, como se estivesse aqui o apóstolo Paulo a ser entrevistado e o entrevistador vai-lhe colocar perguntas. Essas perguntas são perguntas bíblicas e têm a ver com a palavra de Deus. E o que é importante nesta nesta entrevista imaginária? É que as respostas às questões são na forma de leitura das cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas e também, não apenas às igrejas, a Timóteo, a Tito. E por isso, isto ensina-nos que nas diversas questões que temos para a nossa vida, a palavra de Deus tem a resposta. Portanto, como é que vai ser feito? O entrevistador vai colocar uma pergunta e depois a resposta é dada com a referência bíblica que se encontra na palavra de Deus. Então recordo, para os irmãos compreenderem, que é uma entrevista imaginária ao apóstolo Paulo sobre temas bíblicos e a resposta encontra-se sempre na palavra de Deus, naquilo que o apóstolo Paulo escreveu.
Então a primeira pergunta começa logo com o testemunho de vida do apóstolo Paulo. Então vamos ouvir a pergunta do entrevistador. Paulo de Tarso, antes conhecido por Saul, como se deu a tua conversão de perseguidor dos cristãos a apóstolo de Jesus? Eu fui ao sumo sacerdote em Jerusalém, pedindo cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de prender todos os cristãos que lá se encontrassem, homens, mulheres e crianças. Ia a caminho de Damasco quando de repente uma luz do céu brilhou ao meu redor e, caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei então: quem és tu, Senhor? Ao que a voz respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Levantei-me e, abrindo os olhos, notei que não enxergava. Guiaram-me até Damasco. Lá fiquei 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Então veio um homem chamado Ananias e falou: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos meus olhos com que umas escamas e recuperei a vista. Levantei-me e fui batizado. Depois fui alimentado e fiquei confortado. Passei alguns dias em companhia de alguns discípulos que estavam em Damasco e comecei logo a pregar a Cristo, afirmando ser Ele o Filho de Deus. Isto está em Atos 9, 1 a 6, 8 a 9 e 17 a 20. Paulo, qual a missão que recebeste de Cristo? Pregar o Evangelho entre os gentios. Atos 9, 15. Muito bem. Dizem que és o maior apóstolo de Cristo. É verdade? Eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Que dizes de Jesus Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A cabeça, da qual todo o corpo, por vídeo organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 1, 15 a 19 e capítulo 2, 3 e 19. Muito bem. Que fez Cristo ao morrer na cruz? Riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Que fez Cristo ao ressurgir dos mortos? Aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo 1,10. Mas será que ele ressuscitou mesmo? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. De facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 14, 15 e 20. Podemos ser salvos pelas obras ou somente pela fé em Cristo? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 3, 11 e 26, Efésios 2, 8 e 9. Como podemos saber se somos filhos de Deus e não apenas criaturas jogadas neste mundo sem nenhum propósito? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 16, 9 e 14. Então quer dizer que todos os que aceitam Jesus Cristo como seu legítimo Salvador e Senhor, mesmo cometendo pecados, podem ser salvos? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus os livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Agora, seguindo para o tópico, que dizes das Sagradas Escrituras, Paulo? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quando devemos pregar o Evangelho de Cristo? A palavra de Deus não está presa. A tempo, fora de tempo, para redarguir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 2, 9 e 4, 2. E que dizes da injustiça? Não, essa não tenho aqui. Da injustiça, quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Colossenses 3, 25. Devemos nos preocupar com nossos familiares? Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo 5, 8. Devemos orar pelas autoridades civis e militares? Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. 1 Timóteo 2, 2 e 3. Que achas da ajuda financeira que os evangélicos dão para o sustento dos pastores? Digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5, 18. Mas como diz o meu amado Cefas, devemos apacentar o rebanho de Deus que está entre nós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. E que dizes do trabalho? Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3, 10. E então que conselhos dás aos ricos? Que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza de riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Que dizes do amor ao próximo? O amor é o vínculo da perfeição. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso.
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Colossenses 3,14 e 1 Coríntios 13, 4 a 8. Sabemos que em Cristo somos nova criatura, mas porquê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17, Filipenses 3, 13 e 14. Contra quem é a nossa luta quando estamos em Cristo? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E então, como podemos vencer o mal? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versículo 11, 16 a 18. Sabemos que sofreste muito por amor a Cristo. Conta-nos alguma coisa. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Mas Jesus disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Segundo aos Coríntios 11, 24 a 28 e 12, versículo 9. Como podemos ser consolados em nossas tribulações? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Segundo aos Coríntios 1, 3 a 5. Todas as tribulações devem ser entregues a Cristo? Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 2 Timóteo 1,7 e Gálatas 2,20.
Como devem ser os nossos pensamentos? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. E como serão os últimos dias? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3, 1-5. E então, como ressuscitam os mortos? O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Assim também a ressurreição de entre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 36 e 37, 40, 42 até 44. Como se dará o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. E agora uma última pergunta, Paulo. Como se dará a integração definitiva de Cristo no Pai? Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Muito bem, então assim terminou esta entrevista ao apóstolo Paulo, muitas e várias questões, e todas elas com resposta na palavra de Deus. Que o Senhor nos possa também abençoar e fortalecer na nossa fé com aquilo que aprendemos das Escrituras Sagradas. Vamos agora concluir o nosso culto cantando um cântico número 14.